Bem-vindo. É uma satisfação enorme estar com você aqui, Robson Júnior, no Bom Dia Difusora, né? Realmente Isso. é um momento especial, né? Eu Esse é diria o pai que da Daniela, os gente. nossos ouvintes aqui também, eu quero aproveitar a oportunidade para que possam ficar atentos ao que nós vamos conversar, né? Com escuta ativa, né? Baseado no que nós teremos para conversar rapidamente aqui nesses 30 minutos, estimo, né, Robson? A gente vai trazer aqui o seguinte: muitos estão nesse momento, talvez em casa, porque, por exemplo, passaram por um acidente de trabalho. Eu me lembro de uma campanha do governo que dizia assim: evitar acidente de trabalho é dever de todos nós, é ponto de honra da empresa, é o cuidado de você. Foi uma campanha nacional sobre esse período. Eu vou fazer um levantamento quando passei por terapia ocupacional e a OIT, a Organização Organização Internacional do do Trabalho. Trabalho, que tem levantamentos que mostram um trabalhador que sofre um acidente, a empresa tem que substituí-lo, aí você tem que ele para de produzir, cara, as consequências são enormes, sob o ponto de vista da economia, da produção da empresa e até emocional mesmo, que quem fica ali sem atividade, a gente sabe disso. Então eu queria que a gente começasse perguntando, falando o seguinte, e eu estou diante de alguém que tem uma série de especialidades, ele vai citando aos poucos aqui, que é o Sanches. Mas o Sanches também é escritor, tá? Aí ele trouxe, estou vendo que você trouxe vários livros ali. Que você quer doar esses livros Robson, aqui para os alunos, para os eu estudantes? trouxe os livros para você doar para os ouvintes, principalmente os Opa! ouvintes mirins, né? E tem alguns também que você pode fazer um momento aí com a equipe, com a turma já mais Olha, adulta, eu né? já, eu já falei o nome Nós dele, temos mas agora eu aqui não 6 falo mais livros, o né? nome dele. Eu não falo mais o nome. Se Nós temos você tem aí, memória, né, então você temos vai. aí o Olha, eu tenho um livro aqui, eu já falei desses livros aqui, ó. Pérolas da Jujuba com o Vovô, um livro de prosa e poesia. É, tá aqui, ele me trouxe dois. Nossa, então você vai dar mais de um livro aqui pelo que eu estou vendo. Nós temos Pétalas ao Vento, Pétalas que ao é o Vento. livro que nós fomos para o lançamento, foi Dia 3 de junho, dia né? 3 de julho, nós, Hoje 12 dias, né? 12 Vai dias ser, atrás. Nós temos dois desses livros, isso. livros de poesia, são poemas. E tenho também no Unir das Horas, No Fluir das Horas. no Fluir das Horas, que é tempo de ler e escrever crônicas de. Não vou dizer mais o nome do autor. Agora você tem que dizer qual é o nome do autor e o nome do local onde veio esse livro. Você vai É. ter que responder. Aqueles que forem respondendo, né, vão colocando, daqui a pouquinho eu vou saber quem é que está mandando aqui o recado. No próximo intervalo eu vou lá e vou buscar. Então, não fala mais o seu nome, porque agora eles vão ter que dizer qual é o seu nome, tá certo? E onde a gente encontra esses livros. É fácil, já falei desse local muitas vezes aqui. Meu caro, eu vou dizer agora senhor X, porque o pessoal vai ter que dizer o teu nome. Certo. Então, qual a importância dentro de uma empresa, e muitos estão nos ouvindo agora, indo para as suas empresas, da segurança do trabalho? Ele é representante da BPSE. Certo. Antecipando, o Robson perguntou sobre a minha formação, né? Eu sou químico industrial, sou licenciado em Química, especialista em Engenharia Ambiental e Higiene Ocupacional e trabalhei por 27 anos eu diria assim, numa escola, eu diria não escola, numa universidade de segurança do trabalho que foi a Alumar, né? Juntamente com a Alcoa, e nesse período a gente aprendeu muito sobre segurança, né? E daí a gente está aqui, em função de tudo aquilo que foi aprendido, de tudo que foi praticado, né? A importância da segurança do trabalho. Robson, você falou que quando um evento acontece, quando um acidente acontece, a gente gera uma série de transtornos, né, sociais, econômicos, financeiros, para a empresa, para o empregado e principalmente para os familiares daquela pessoa que está acidentada, né? Então, a segurança, eu diria assim, é a base, é o sustentáculo para que a gente possa manter a integridade física das pessoas e mental dentro de uma organização. Sem isso, a gente não consegue avançar, a gente não consegue ter um sucesso pleno na produção. Porque não podemos esperar que uma empresa produza, né, de forma sistemática, de forma construtiva, de forma que agregue valor, se ela não tem preocupação e não aplica os conceitos, por exemplo, básicos da segurança do trabalho para prevenir incidentes, né, de uma forma que a gente possa garantir que a pessoa ele vai para o trabalho e ele retorne para casa da mesma forma que foi, com a sua integridade física e mental garantida, né? Como é que as pessoas, eu ainda fico pensando, às vezes tem trabalhador que está nos ouvindo agora, porque tem como é que é o nome daquela palestra do começo da manhã? São 15 minutos? DDS, é o Diário de Segurança, que normalmente as empresas usam nesse tempo
que 10 minutos para fazer essa palestra sobre segurança. E hoje a gente já tem até um diferencial, porque esse ponto, né, que antes a gente fazia normalmente conversas diversas sobre assuntos, né, variados, hoje a gente já foca na atividade do dia, né, para a atividade que o empregado vai executar. Exatamente, ou principalmente na atividade crítica, para evitar que a gente tenha condição, né, ou adversidades, e ainda que tenha, a gente antecipe, já saiba como vai atuar para evitar um incidente, né, ou acidente. E na tua experiência ao longo de muitos anos, existe alguma reação ainda das pessoas? Poxa, todo dia falar a mesma coisa, porque vocês têm que repetir procedimentos que são de rotina. Mas nessas rotinas, se você ali não ficar atento, você acaba cometendo pequenos erros que podem gerar grandes É problemas. verdade, Robson, ainda existem paradigmas, né, quanto à questão da segurança. Então, a resistência é natural, ela faz parte do ser humano, né? Então, tudo que a gente começa a repetir com muita frequência, as pessoas começam a assimilar e acreditar que aquele, por exemplo, se eu vou falar de prevenção de quedas, as pessoas dizem, eu já sei que eu devo fazer para evitar uma queda, eu já sei que tem que usar um cinto de segurança pela manhã, ao executar o trabalho, ao subir numa escada. Mas quando de verdade esse assunto começa a ser, às vezes, muito repetitivo, as pessoas vão perdendo o interesse e é exatamente nesse momento que o acidente vai acontecer. A resistência é natural, mas ela é quebrada como? Ela é quebrada quando a organização ela assimila a segurança do trabalho como um valor e passa a fazer parte da rotina delas os processos de segurança como processo produtivo, qualquer outro processo de qualidade, etc. Né? Inclusive, outro dia o ouvinte identificou uma pessoa, ela estava, não me recordo agora, ela estava subindo uma torre sem o cinto de segurança. E o ouvinte imediatamente identificou, fotografou e mandou aqui para a gente. Então, quer dizer que essa reação é algo natural do próprio ser humano. E como é que essas pessoas, e qual é então? Você está falando agora, eu vou aproveitar um professor, porque ele dá treinamentos, ele veio recentemente lá de Barcarena, Bacana, a Hidro. dando treinamento lá na Hidro. Então, o que fazer para essas? Eu tive em sala de aula alunos nessa área de segurança do trabalho. E eu vi, inclusive, uma coisa que me chamou a atenção, eu gostaria de colocar aqui na pauta. Uma aluna que eu tive no curso de oratória no Senac, ela dizia, não, eu vim para cá porque eu cometi um erro na hora de fazer a minha apresentação para os donos da empresa. Queriam contratar e eu dei uma palestra legal, ela falou tudo bonitinho, legal, e no final disse, é isso aí. E essa história do é isso aí, a gente diz que numa palestra existe começo, meio e fim. E, logicamente, que mesmo lá nos 15 minutos, tem começo, meio e fim de deixar sempre uma mensagem para as pessoas. E ela disse que ela não foi admitida na empresa nesse dia porque ela disse, é isso aí no final. E o dono, depois ela ficou, mas poxa, eu falei tão bem. Aí ela foi no RH e disse, era porque você não terminou a palestra. Então é importante isso, você já está há tanto tempo nessa área, de deixar uma mensagem para essa pessoa, por exemplo, o sujeito que põe um fone no ouvido tem o protetor auricular, da importância de ter aquilo ali. Como é que fica então o sentimento de quem treina essa gente, quem faz essa palestra, para sensibilizar essa pessoa, quebrar essa resistência? Certo. E, Rob, você falou um negócio importante, que a garota, quando chegou, né, que ela identificou que houve uma falha, né? As pessoas são falíveis, né? É exatamente isso que a ciência de desempenho diz, né? Que a gente tem que trabalhar para evitar que essas falhas ocorram, né? Mas elas são previsíveis, né? E por outro lado, como eu vou fazer para o empregado, por exemplo, ele ter foco naquele trabalho que ele vai executar, na tarefa, na rotina diária, né? E naquele pequeno espaço de tempo, no DDS, como você está se referindo, né? Ele possa assimilar aquilo. A gente tem que fazer com que ele entenda que a segurança do trabalho é importante para ele, né? E dentro daquele foco, o que é importante ele perceber? Quando nós falamos, por exemplo, de espaço confinado, agora não saindo da parte de prevenção de quedas, ele tem que entender que se ele vai executar um trabalho no espaço confinado, ele tem que fazer uma medição prévia. Ele tem que medir aquele espaço antes de entrar, né? Tem que garantir que os equipamentos que ele vai utilizar lá, realmente eles estão dentro dos padrões, estão aferidos para que ele possa entrar com segurança, né? Então, quando ele percebe que isso vai impactar na vida dele e que se ele cometer uma falha, ele pode perder a vida, porque você sabe que dentro da segurança do trabalho tem aquela pirâmide de Bohr que a gente fala, né, conhecida, né, que os colegas que estão escutando aqui sabem disso que eu estou falando,
que diz assim: quando você entra nessa pirâmide, você não sabe onde vai parar. É tipo quando eu estou indo aqui, ó. Eu estava vindo aqui agora, né? Para chegar até aqui, tem alguns semáforos nesse trecho, né? E de repente eu me deparei com um semáforo vermelho. Eu poderia cruzar esse semáforo vermelho, né? E se eu cruzar o semáforo vermelho, pode não acontecer nada, absolutamente nada, né? Você entende? Pode não acontecer absolutamente nada. Mas à medida que eu cruzei o semáforo, eu entrei na pirâmide. Aí eu posso, naquele momento, sofrer uma batida, ter um danos materiais, um primeiros socorros, um afastamento. Ou eu posso subir e entrar diretamente na pirâmide lá para o topo. Já bati uma batida, alguma situação que foi tão assim fora do controle que de repente houve uma fatalidade. Então, quando o empregado ele entende que esse processo é um processo que vai impactar diretamente nele, né, ele vai certamente agir de uma forma diferenciada e vai buscar trabalhar de forma segura, né? A gente percebe que vocês, a segurança do trabalho, eu vejo nas empresas, algumas trabalham com padrão. Estamos há tantos dias sem acidente. É uma forma já de um estímulo, das pessoas perceberem a importância disso. Aquilo ali virou um padrão, né, que eu acho interessante. Vocês fixarem 122, 123 dias sem acidente. Isso. Na verdade, Robson, hoje as empresas ainda usam, mas já é até uma prática que não é muito mais assim recomendada. Até porque o importante é que o empregado entenda que a cada dia, a cada momento, ele não deve, ele deve trabalhar com estratégias para evitar que o incidente aconteça, né? Quando a gente às vezes começa a trabalhar com essa questão do há 300 dias sem incidente, aí de repente o que acontece às vezes é que em determinado dia acontece um evento, acontece um incidente, aí quebra, né? Aquela sequência. E isso dá um certo desestímulo para algumas pessoas, né? O cara viu, né, que teve um trabalho enorme para chegar até ali, de repente ele quebra, né? E aí tem que recomeçar. Então, uma prática que eu não sou muito favorável a ela. Eu prefiro que a gente busque trabalhar intensamente, diariamente, de forma planejada, controlada, com foco centrado, para que o acidente não aconteça, né? Evitando que se tenha esse tipo de critério de acompanhamento que às vezes ele não leva a muita coisa. E às vezes também algumas outras empresas, né, alguns líderes, né, usam isso de uma forma que acaba gerando uma pressão muito grande no empregado. Então, a segurança do trabalho, como qualquer outro trabalho ou em qualquer atividade que a gente realiza, tem que ser algo que tem que ser espontâneo, tem que estar dentro do DNA das pessoas. Ele tem que entender, né, como eu já falei, como algo positivo para ela. Eu vou fazer um intervalo e eu vou me permitir